Como a gente relembrou há pouco, o regime dos ayatollahs já sobreviveu, na base de muita repressão, a outras ondas de protesto. Mas também é verdade que ele está enfraquecido e que Donald Trump parece empenhado em aproveitar essa oportunidade. Ao vivo de Nova York, quem entra na conversa agora para avaliar esses fatores é o Guga Chakra. Guga, boa noite para você. O Irã foi atacado no ano passado, tanto por Israel quanto numa operação mais pontual pelos Estados Unidos, mas ali os alvos eram instalações militares, o programa nuclear. Um ataque agora, supostamente contra a repressão aos protestos, como seria? Dá para imaginar? Bom, boa noite, Renata. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, Renata, é certo, muito certo, que os Estados Unidos realizarão alguma forma de ação nos próximos dias. Isso é quase um consenso aqui nos Estados Unidos. O próprio Trump diz que já tem ideia de como pode ser esse ataque, embora ainda não tenha tomado uma decisão final. Autoridades americanas estão estudando como pode ser esse ataque. Em primeiro lugar, tem que definir a estratégia. O que os Estados Unidos querem, Renata? Querem enfraquecer o regime e, de uma certa forma, fazer com que os manifestantes voltem às ruas nos próximos dias e acabem aumentando os protestos, levando à queda do regime, mas a partir da própria população iraniana. O objetivo americano é seguir adiante com fortes bombardeios ao Irã para derrubar o regime iraniano, com todas as consequências que isso pode ter, inclusive fracassar nesse objetivo ou derrubar o regime e deixar o país em uma situação caótica, até próxima de uma guerra civil, ou apostar que possa se democratizar o Irã. Então essa também pode ser uma opção. Uma terceira seria bombardear o regime iraniano, realizar alguma forma de ação pontual, mas para que o regime iraniano capture, se curve aos Estados Unidos e faça uma série de concessões, inclusive na área nuclear, ao apoio iraniano a outros grupos na região, como o Hezbollah no Líbano, também negociações envolvendo o petróleo iraniano, nesse sentido algo próximo ao que ocorreu na Venezuela. Quer dizer, tudo isso está sendo estudado, mas o mais importante para o governo americano seria agora, nesse momento, definir qual vai ser a estratégia. Com certeza o governo Trump leva em consideração o que ocorreu no Iraque com o Bush, mas ali foi enviado dezenas de milhares de tropas, isso está descartado, e o que ocorreu na Líbia com os bombardeios do Barack Obama. Ambos foram fracassos. Guga, deixa eu te ouvir agora sobre a situação interna. Esses ataques no ano passado, somados ao quase aniquilamento do Hezbollah, somados também à crise econômica aguda, tudo isso fragilizou bastante o regime iraniano. O que parece mais provável hoje? Ele cair ou ele sobreviver? Renata, o regime iraniano nunca esteve tão fragilizado desde a Revolução Islâmica, desde 1979. A ditadura, quando teve os protestos em 2022, a ditadura na época ainda tinha o Hezbollah com dezenas de milhares de mísseis ali na fronteira com Israel, parecia intocável o regime iraniano, tinha o regime do Bashar al-Assad na Síria, tinha o próprio Hamas na faixa de Gaza, os Houthis no Iêmen. Então o Irã ainda era muito poderoso e era descartado qualquer forma de ação militar contra o Irã. Depois que o Hezbollah foi derrotado por Israel em 2024, se enfraquecendo bastante dentro do Líbano e com o governo libanês opositor ao Hezbollah, a queda do regime do Bashar al-Assad na Síria e os bombardeios americanos e de Israel ao Irã, que mostraram que o Irã, de uma certa forma, é um tigre de papel, embora tenha até realizado ataques contra Israel, mas de uma intensidade baixa, isso acabou gerando enfraquecimento da imagem do regime de Teherã. Não só isso, Renata. A ditadura iraniana enfrenta uma grave crise econômica nesse momento, com alta da inflação, desvalorização da moeda, e os protestos dessa vez são pedindo a queda do regime, o fim da ditadura iraniana. Não é só uma questão pontual, como, por exemplo, a liberdade das mulheres em 2022, contra o apartheid, contra as mulheres que existem no Irã. Não, agora é para pedir a queda do regime e envolve todos os setores da sociedade iraniana e não somente uma classe média, uma classe média alta de Teherã.
todos os iranianos, todos não, mas uma parcela grande da sociedade iraniana envolvida nesses protestos pelo fim da ditadura. Renata. Guga, muito obrigada pelas explicações. Bom descanso para você.